Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular História. Olha só, pessoal do 7º ano, eu desejo primeiramente que vocês estejam todos bem em casa, né? Não é isso aí? Olha só, hoje, no tema da nossa aula de História, História Geral, nós vamos falar acerca dos saberes dos povos africanos e pré-colombianos, expresso na cultura material e imaterial. Só que isso é o conteúdo. O nosso tema de aula vai ser povos, né, pré-colombianos expresso na cultura. Semana passada falamos acerca dos astecas, não foi? Quando a gente fala assim pré-colombianos, né, são os maias, né, os astecas e os incas. Falamos sobre os astecas. Hoje, 7º ano, nós vamos falar acerca de quê? Desse povo chamado os povos maias, certo? Vamos lá? Vamos só recapitular aqui a aula, né? Na aula passada, falamos acerca dos povos pré-colombianos, os astecas. E aí falamos acerca da região, né? Sobre a capital mexicana, sobre a construção do Império Astecas, né? Falamos sobre as guerras, sobre os impostos, sobre os territórios, sobre o domínio, sobre a sociedade astecas. Falamos sobre também a economia dos astecas e também sobre a religião, certo? Além dos astecas, temos mais 2 povos pré-colombianos, os maias e os incas, como eu falei anteriormente, certo? Vamos falar aí sobre os povos maias, certo? As civilizações pré-colombianas, entre elas, os povos maias, deixaram os conquistadores espanhóis impressionados. É o seguinte, pessoal. O que é que eu estou querendo dizer? Essa civilização dos maias, eles deixaram os conquistadores espantados, pessoal, com tanta coisa linda que eles fizeram, né? Olha só. Vamos seguir assim o slide aí. A civilização maia se desenvolveu a partir do século VI e na chegada dos colonizadores no século XVI. Já se encontrava em decadência em razão dos conflitos entre as cidades maias, certo? E aí, nessa aula aí, nós vamos identificar as principais características dessa civilização maia. Vamos lá? Primeira característica, vamos falar acerca da localização. Vamos lá para o slide? Aí ao lado vemos aí um mapa. E aí no slide, os maias se localizavam onde hoje temos a península de Yucatán, no sul do México, e chegam a ocupar parte da América Central, territórios que hoje correspondem a Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize, certo? Isso aí é a localização dos maias, viu, pessoal? E aqui a gente chega a falar acerca da economia. Qual era a principal atividade econômica desse povo? Vamos ver? A principal atividade econômica dos maias eram a agricultura, com destaque para o milho, que é a base da alimentação maia. Que, segundo as religiões maias, o homem tinha sido criado a partir dessa matéria-prima, né? E são mitos que existiam, né? Na religião dos maias, que o homem, né, os deuses diziam, as divindades diziam que o homem tinha nascido dessa matéria-prima, quer dizer, o homem vinha da onde? Do milho. Olha só, pessoal, né? A civilização maia também tinha um comércio desenvolvido entre as cidades. E as terras pertenciam a quem, pessoal? As terras do Maia pertenciam ao Estado, certo? Os maias sustentavam sua economia com o uso de uma ampla camada camponesa, certo? Aí é a economia dos maias. Olha só essa pirâmide aí social, certo? Pirâmide social. Vamos falar acerca dessa sociedade e dessa civilização. Os maias são uma sociedade astamental, ou seja, sem mobilidade, uma forma de organização social, na qual a sociedade é dividida em 3 grupos sociais, separados uns dos outros por privilégios, sendo a estratificação social garantida pelo quê? Pelo próprio Estado. Temos aí, pessoal, os camponeses e os escravos, né? Em seguida temos o quê? Intermediário,
comerciantes e artesãos. E aí vinha quem, pessoal? No topo aí dessa pirâmide? A família, governante, sacerdote e militares, né? Então, a sociedade maias era dividida dessa forma, nessa pirâmide aí, pessoal, viu? E aí vamos falar acerca da política, a política dos maias. A forma de governo. Qual era a forma de governo dos maias? A forma de governo dessa civilização, vamos ler aí no slide, é a teocracia hereditária, ou seja, o líder político também é considerado uma divindade. Portanto, o poder político e religioso se confunde em uma única pessoa. Quem é, pessoal? O imperador. A ideia da teocracia é de que, como os deuses não podem governar diretamente, eles se serviriam de quê? De seus representantes na terra, como os sacerdotes e reis, para dirigir o quê? O povo. Lendo aí o slide, os maias eram divididos em cidade e estado. Logo, cada uma possuía o quê? Um imperador diferente. Dentre as principais cidades temos Copán, Tikal, Palenque e Chichén Itzá. Certo? E aí, pessoal, olha só, isso tudo aí que vocês estão vendo no slide eram os deuses dele, né? As divindades, olha só, tá vendo? Religião e cultura. Temos aí também, pessoal, essa pirâmide aí com essas escadarias, né? Chamava atenção, né? Aos conquistadores, como eu falei no início. A religião e a cultura. Vamos ler o slide. Os maias, eles eram o quê? Politeístas, como vocês sabem, sétimo ano. Significa dizer que eles cultuavam a várias divindades, né? Associadas à força da natureza e animais. Eles desenvolveram, como poucos, a arquitetura, olha só, as pirâmides com escadarias, tá vendo aí, pessoal? Olha, e a escultura? Essa imagem aqui ao lado, ó. Esculturas em terracota. E essas esculturas, pessoal, interessante, era feita com argila, certo? Lindo, né? E aí, na astronomia, o calendário maia, calendário solar separado em ciclos, certo? O calendário maia era separado em ciclo, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, falamos um pouco acerca dos maias, né? Em seguida, vamos falar sobre, futuramente, né, os incas, né? Os incas, né? Que a gente falou sobre os astecas, maias, depois os incas. E aí tem um questionário aí para fixação desse assunto, desse tema aí, pessoal. E aí eu pergunto para vocês, onde se localizava a civilização maia? Qual era a principal matéria-prima utilizada na economia maia? Qual era? A sociedade maia era estamental, mas o que é uma sociedade estamental? Qual era a forma de governo na civilização maia? Cite uma característica cultural maia que lhe chamou mais atenção. Qual foi essa característica cultural que te chamou mais atenção? E eu deixo aí ao lado para você uma mensagem que a gente pode ler junto aqui, pessoal. Olha, sejam protagonistas do seu próprio aprendizado. Aprendam a socializar-se, perceba que existem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e compreendam que precisam aprender a respeitar as diferenças, bons estudos e a professora Regina, tá bom? Fiquem todos com Deus e espero que vocês tenham aprendido sobre os maias.